caminho de Barra Mansa, meu botiguinha deitou. No caminho de Barra Mansa, meu botiguinha deitou. Eu cutuquei meu boi de carro, meu botiguinha levantou. Eu cutuquei meu boi de carro, meu botiguinha levantou. Meu boi de carro, meu botiguinha levantou. Foi no caminho de Barra Mansa, meu botiguinha deitou. Caminho de Barra Mansa, meu botiguinha deitou. Eu cutuquei meu boi de carro, meu botiguinha levantou. Eu cutuquei meu boi de carro, meu botiguinha levantou. Eu cutuquei meu boi de carro, meu botiguinha levantou. Foi no caminho de Barra Mansa, meu botiguinha deitou. Caminho de Barra Mansa, meu botiguinha deitou. Eu cutuquei meu boi de carro, meu botiguinha levantou. Eu cutuquei meu boi de carro, meu botiguinha levantou. Não se construiu o Brasil sem o negro. Vamos, gente, abraçar a causa do negro. Porque se esse país é esse gigante que é, essa potência que é graças a suor, lágrimas e sangue do nosso antepassado. Juntar esses saberes e fazer o que o jongo faz, que é agregar para a gente fazer todos os leões dormir com fome. Eles não vão de comer mais um pedaço da nossa carne. Olá, eu sou Silvana, faço parte do Jongo Cafezal, aqui do município de Barra Mansa, e nós estamos aqui hoje para mergulhar na memória do jongo a partir dos mais velhos. Nós temos pessoas aqui no nosso município que têm bastante memória, que dançaram o jongo ou tem alguma memória de algum parentesco ou vizinhança, mas nós vamos ouvi-los. Por quê? Porque nós queremos que o Jongo Cafezal siga exatamente o ritmo que o jongo seguia naquele período, né? Naquele período lá colonial, no período das fazendas de café. O intuito do Jongo Cafezal é realmente isso, é resgatar a memória, a tradição, né, do jongo que existiu aqui há muito tempo atrás aqui nessa cidade. E a gente quer aprender cada vez mais para a gente continuar levando essa cultura, continuar levando exatamente da forma que era, com respeito aos ancestrais, com respeito aos nossos mais velhos que já passaram por aqui, que deixaram essa herança para a gente aí. Eu sempre pensei que se o jongo, se na nossa região, vários municípios, né, tinha jongo, por que Barra Mansa também não tinha um grupo de jongo, uma vez que Volta Redonda surgiu de Barra Mansa? Então, algum lugar alguém deveria ter dançado o jongo aqui. E como Barra Mansa tiveram muitas fazendas naquele período do café, eu tive essa ideia da gente criar um grupo de jongo. Eu comecei a pesquisar. Mas eu sei que você também, PC, tinha essa ideia também de criar um grupo de jongo. Então o legal foi que a gente conseguiu combinar as ideias. E o mais legal ainda foi quando você me falou também que a sua mãe foi uma jongueira, né? E aí as ideias começaram a fechar e aí surgiu e fluiu o jongo. Você lembra? Pois é, lembro. Realmente é engraçado, assim, que era uma coisa que como eu vivi isso, né, quando criança, através da minha família, né, que era uma família de jongueiros naquela época dos anos 60, 70, né. Eu me lembro até que tinha uma outra família também no outro bairro, mas lá no quilômetro 4, aqui em Barra Mansa, tinha uma tia minha que era mãe de santo, né, e líder comunitária, parteira, e fazia uma roda de jongo, toda festa que tinha na família, casamento, qualquer coisa, tinha uma roda de jongo, e eu criança via aqueles movimentos. E era dessa forma mesmo, só falavam no bairro, hoje tem tambor, todo mundo ia, o pessoal gostava. E eu via aquilo, a gente era criança, não podia entrar ainda, mas a gente assistia ali de longe, eu via muitas coisas.
Até que um dia, né, um belo dia lá, o meu tio Inácio me colocou na roda lá, eu me lembro assim, tem uma vaga imagem, e eu entrei um pouquinho assim, eu gostava muito. Então o jogo surgiu daí, surgiu de uma ideia inicial, que depois veio, juntou com a sua ideia e levamos isso para outras pessoas, né? Ouvimos a dona Persília e depois convidamos o mestre Geraldinho também para dar um apoio para nós aqui. Ô, toque de braúna brotou maganga. Olha, toque de braúna brotou maganga. Ok? Alguém entendia lá embaixo. E assim, se conversava entre os negros, entre as negras, e assim burlava a vigilância severa, né, meu pai? E ali se combinava tudo. Qual é o grande milagre do jongo? É esse ajuntamento aqui, gente. O jongo, ele era o quê? Era o elo de ligação entre os escravizados aqui do Vale do Paraíba. Ele nasceu aqui sob as condições da escravidão. Era aquele momento em que o negro, a negra, estava sob intensa vigilância e lá do meio da plantação saiu um recado. Então o jongo é isso, é nós, é essa comunidade agregada, é aquela história, quando a gente se une, na noite que a gente se une, o leão morre com fome. Quando as caças se unem, o leão morre com fome. É essa que o nosso povo tem que voltar a fazer. Senzala, senzala, senzala de cavalo de negro. Senzala, senzala, Lá na minha casa, onde eu fui criado, onde eu nasci, me criei, lá tinha 3 pés de café plantados no morro, que meu pai plantou aqueles pés de café e durante muito tempo aqueles pezinhos de café lá no morro, no alto. E eu me lembrei que quando eu era criança, o meu pai ia numa mata perto da minha casa, lá na Piteira, ele ia buscar madeira seca para fazer pilão. E eu me lembro que tinha 2 pés de café sempre quando a gente chegava no topo. Eu não sabia por que tinha aqueles 2 pés de café, porque na época era muito criança, né? Só depois, né, estudando, conhecendo a nossa história, participando do movimento, que a gente foi entender a história dos escravizados diante das fazendas de café, foi que eu falei, esse café, eles são remanescentes porque eles ficaram aqui. Aí eu lembrei do nome e aí associei o jongo e aí nós criamos o jongo cafezal. Você lembra que apareceu um professor que ele estava ofertando um curso exatamente com conteúdo voltado para o jongo. Não me lembro muito bem o nome do curso, mas eu me lembro que todos nós que estávamos interessados em montar o grupo participamos. Foram várias aulas e foi bem interessante, foi bem profundo o curso. E o curso era sobre a religiosidade perdida do jongo. Muita gente não leva muito em conta, porque fica uma coisa muito teatral e tal. E aí foi legal porque a gente resolveu criar um grupo
resgatando a memória dos fundamentos, né, do jongo, como era antigamente. Que eu via minha avó contar a história desde criança, que ela era jongueira. A minha mãe era um negócio de batuque, aquele tempo que era batuque, era tambor. Era tambor. Então minha mãe frequentava o tambor, que era em Amparo. Que a gente ia a pé de Volta Redonda para Amparo. Aí que eu era criança, eu via elas contar. Então minha avó contava muita história do jongo. E era o meu sonho que a minha avó contava, porque ela sentava e cantava os pontos para mim saber o que era. Me mostrava o que ela passou quando ela dançava o jongo, ela já era do tempo do cativeiro mesmo. Aquelas marcas que ela tinha no braço, mas ela falava para mim, nunca põe isso em tristeza, põe em alegria, porque o jongo é que vai ajudar a gente sarar das mágoas que a gente passou. Então, eu sou jongueira é por causa disso. E é uma dança que livra a gente de muita coisa dos pensamentos. É que eu tinha uma tia aqui chamada Leonide. E ela era também da Umbanda e era jongueira. Então, onde eu comecei, no terreiro da Dona Marinha, lá perto da minha casa, e vinda para aqui, para a casa da minha tia, ajudar minha tia aqui. Então, era uma pessoa assim, espontânea. Chegava na época de São Pedro, Santo Antônio, tinha que ter o terço. A reza de São Gonçalo tinha que ter o terço de São Gonçalo. Então, tudo isso era feito com amor, respeito, tá entendendo? E o pessoal era convidar o pessoal, vinha outros jongueiros de outros locais, tinha respeito, poder, para não acabar a cultura. E era muito bom, a gente ouvia os mais velhos, às vezes sentava, os tambores estavam na fogueira, poder esquentar, a gente conversava com os mais velhos. Eles orientavam a gente, ó, esse ritmo, vão mais assim, mais aquilo outro. Lambari, peixe miúdo. Lambari, peixe miúdo. Dependendo do lugar que uma pessoa ia para uma fazenda, o outro ia para outra, então eles mandavam, fazia o baile, a dança do jongo, para passar para a pessoa, avisando, fulano está em tal lugar, mas dentro dos paros cantando, quem estava ali não sabia. Vão rezar para São Gonçalo, vão rezar para São Gonçalo, reze não caçoa não, reze não caçoa não. São Gonçalo dá castigo, São Gonçalo dá castigo, do cotovelo para a mão. Quer dizer, uma forma de educar o povo que não conhecia, porque se dá castigo do cotovelo para você, ficar com a mulher, como é que você ia capinar, como é que você ia comer? Mano? Você estava no sol, né? A Umbanda não era de Deus, talvez vocês ouviram isso também, né? Não era de Deus. Eu já ficava com medo, sempre fui medroso mesmo. Eu tinha medo da Umbanda. Segunda coisa também que falava, que nós, para sermos bem quistos pela sociedade, tinha que ser batizado, no caso, lá de trás. Eles vinham com o nome de lá, chegavam aqui, eles tinham que ser batizados com o nome do português. Ou apanhava até morrer, né? Viu? Então, veja bem. Então, como que eles se comunicavam? Através do jongo. Cantavam, dos tambores, no batida do tambor, eu sabia o que estava acontecendo. A história do jongo é uma história antiga, né? Eu lembro que quando a gente era pequeno, na roça, né? Vai ter baile, mas primeiro vai ser o jongo, né? Então tinha o jongo primeiro ali, todo mundo reunido ali, todo mundo dançava, para depois ir o baile, né? Então era muito animado, a gente tinha assim gosto de ir naquelas festas, né? Uma festa tinha um terreirão, mais ou menos desse tamanho aqui, Fazenda da Bela Vista, até hoje existe. Na Fazenda da Bela Vista, aquele terreirão, na época da festa, os jongueiros iam tudo para lá. E depois de muito tempo eu falei, minha mãe foi jongueira, e realmente a gente foi lá, ela estava bem debilitada na cadeira de roda, não estava andando legal, mas ela ainda contou muitas coisas, cantou nos pontos. Em 2021 ela acabou partindo, já não estava bem, estava com 81 anos e ficou assim, só a saudade mesmo.
É. Os tambores tradicionais do jongo tem que ser do tronco de árvore. Não que a gente vai sair arrancando árvore, mas a árvore que a natureza já nos deu, que já cumpriu o seu papel, você vai lá e tira. Couro de boi, se possível, né? O nosso jongo tinha 3 tambores. O grande, que é o tambor grande, o do meio chamado candongueiro e um terceiro chamado crivador, com uma varinha que a gente chama de macuco. E tinha um outro instrumento que a gente chama de engoiá, que é o chocalho. E aí, voz, palma, dança e canções, diálogos, sabedorias, né? Oi, tatu, cavuca a terra, parece no caminho. Eu trago um lenço, gente, um lencinho de algodão, todo badato de ouro, ai meu Deus do céu, o nome do meu tesouro. Eu trago um lenço, gente, um lencinho de algodão, todo bordado de ouro, o nome... Todo mundo, vai comigo! Eu trago um lencinho de algodão, todo bordado de ouro, meu Deus do céu, o nome do meu tesouro. Olha o refrão. Lê, 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 lê. Todo mundo me ajuda. Lê, 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 lê. Lê, 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 lê. Uma dança que você faz uma louvação às almas mais velhas, aos pretos velhos, que tanto sofreram pela gente, lutaram pela gente, e que nos momentos deles de tristeza, de amargura, de sofrimento, depois de um dia inteiro de luta, de labuta, de trabalho forçado, dançava o jongo para desestressar, para extravasar, para ter um momento de alegria, era um momento de alegria deles. Era nessa aula do jongo, e esses pontos eram justamente pontos que os senhores não entendiam. Era uma letra que às vezes jogava quando chegava um senhor daquele, lá na roda e tal, cantava alguma coisa para ele que a gente nem sabia o que era. Pegando uma frase relativamente famosa para quem estuda a história, de um padre lá do século XVIII, o padre Antonil, o nome dele nem era esse, mas ele assinava dessa maneira: os negros no Brasil são os pés e os braços dos senhores, ou seja, sem negro, escravo, o senhor não faz nada, né? Porque é o braço e o pé do senhor. Isso aí qualquer documentação que você vai ver, tem referência. A história do jongo é uma história que tem que ser reativada, tem que ser para essa moçada que vem agora ver como que era antigamente, né? Talvez até ter mais união, porque a gente está vendo o povo muito desunido. Nós estamos lutando pela nossa cor, pela nossa geração, né? Pela nossa família. Que aí ela diz que a minha felicidade foi depois que Deus ajudou, que a gente teve essa liberdade de sair da prisão. Aí vamos dançar junto. E quando você crescer, vai continuar. Essa dança para poder nunca morrer, nunca largar. Os que vêm nascendo agora tem de continuar. Mantenha o jongo, mantenha a nossa cultura, respeite nossas religiões. Seja Umbanda, seja Candomblé, não importa, seja a nação, não importa. O importante é que nós estamos aqui para mostrar a nossa cultura, o nosso povo negro, que tanto foi perseguido e ainda continua, né? Ainda continua. Porque o negro, depois das 10 horas da noite, já é uma atitude suspeita. Infelizmente. Mas eu acredito muito no poder superior. Eu acredito muito. E nós que estamos aqui passando essa palestra, que elas continuem em frente, onde estiver. Falar da nossa história, do nosso povo. Já que você pôr na bananeira, tá aprendendo com o gambá. Tá aprendendo com o gambá. Depois na bananeira, tá aprendendo com o gambá. E por aí vai. Sendo que o jogo é uma coisa de alegria. Uma coisa de preto velho, uma coisa de alegria. O jogo não é aquela coisa assim, ranzinza, aquela coisa assim, perturbada, não. Tem que ser leve, porque senão você não diverte. Tem todas essas histórias que precisam ser levantadas, que precisam ser pesquisadas, histórias locais, que os nossos alunos nas escolas, gente, têm que saber da história local. E a responsabilidade é de quem?
é de vocês. Não vai esperar quem está de fora fazer o papel que cabe a vocês fazer. Diria que é emocionante mesmo participar de uma roda de aprendizagem dessa, porque esses registros que estão sendo deixados aqui pela dona Elza, pelo seu Chiquilinho, pelo Tuca, são de uma importância enorme para que conhecimentos que existem sejam registrados, né, e possam ser conhecidos de outras pessoas, né? As vozes do passado nos contam histórias, ensinam tradições e nos conectam com as nossas raízes. Em Barra Mansa, o legado do jongo é um testemunho do poder da comunidade e da cultura. O jongo não é apenas uma dança, é a voz de nossos antepassados, uma tradição que ressoa através das gerações.